Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida, eles não as te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvistes falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem manchado tua alma, não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teu pecados e entregar tua vida a Jesus, brilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia machucada, e a sorte de novo sorriu para mim. Deus
me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas de surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Qual ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão grande pecador. Onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegro em sua luz. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Então, estamos dando aqui o início, né? Depois da oração, depois um trechinho do louvor, estamos entrando aqui no sexto e penúltimo dia da campanha. A campanha traz pelo título Contando para Deus, né?
uma conversa com Deus, um diálogo com Deus, uma oração para com Deus, um pedido para com Deus, e o texto base escolhido é Salmos 16, versos 8. Mas a Bíblia é ampla e abrangente, e o Senhor nos leva aonde quer que Ele queira, em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Mais precisamente, estamos aqui iniciando o sexto e penúltimo dia, ainda no Salmos 16, né? Salmos 16, o versos base é o 8, mas o Salmo 16, meus irmãos, é um hino que fala da confiança no Senhor. Ele nos mostra que o salmista confiava inteiramente em Deus, né? E nós também devemos espelhar essas pessoas na parte boa, nas coisas boas que eles fizeram. E nós nunca podemos esquecer, olhar as coisas que contrariaram a Deus, para nós não cair no mesmo erro, para nós não cair na mesma cilada. Então, tudo que está na Bíblia é válido, né? Ou para nossa orientação de como proceder e principalmente como não devemos proceder, porque da queda procede a ruína, né? E ele estava certo da bondade divina e não duvidava do cuidado da proteção de Deus, da proteção do Senhor para aqueles que nele confiam, né? Às vezes a gente tem preguiça, né? Tem pouca vontade de ir a fundo aos estudos, mas se nós formos a fundo nos estudos das pessoas que servem a Deus, do povo de Deus, você vai ver que as coisas que acontecem com eles é só por Deus mesmo. É só por Deus que guarda aqueles que nele confiam, né? E o título do Salmo 16 indica que é um salmo escrito pelo rei Davi. Ao que parece, Davi escreveu o salmo durante um tempo de crise, mas a Bíblia não relata qual foi a ocasião. Ao longo do Salmo 16, Davi deixa claro o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Ele necessitava, ele ansiava, ele precisava estar servindo ao Senhor, senão ele não vencia, né? Senão ele não vencia. E até hoje, você vê aqueles povos lá, né? Povos de Israel, hoje, precisamente hoje, estão guerreando, né? Você vê, se você for pegar um tempo aí para estudar um pouco sobre a história de Israel, você vai ficar fascinado. O quanto é um país pequeno e você vê que eles só são protegidos porque Deus é com eles. Tamanha inteligência que eles têm, o que eles conseguem fazer, né? E o inimigo não tem muito êxito contra eles, não, né? Não tem, só um povo forte, um povo brabo. Ah, irmão Jair, mas eles é brabo, eles estão jogando bomba nos outros, nos irmãos. Imagina se eles não fossem inteligentes e não tivessem preparado para esse momento, o que seria deles? Seria o banido da terra, né? Então o segredo é buscar o Senhor, é confiar no Senhor, né? E o salmista aqui, ele vai enumerando aqui o quanto Deus é bom, o quanto ele tem socorrido os seus, né? Eu, particularmente, louvo e agradeço a Deus, que se não fosse por ele, eu não estava aqui nem sentado nessa mesa aqui, folheando e falando com você, né? O Salmo 16, meus irmãos, começa trazendo uma declaração sobre a certeza do cuidado de Deus. Ele diz assim, ó: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Então, confiar é confiar mesmo. Você vê quando a gente era criança, né? Hoje nós temos netinhos que são pequenos, né? Quando eles começam
a andar, então, eles naquelas agonias de querer firmar o passinho, e a gente protegendo, para não cair, para não machucar. Dessa forma é Deus com nós, quando nós deixa Deus cuidar de nós. Quando nós deixa Deus ser nosso ajudador. Então o salmista declara o cuidado que Deus tem para com nós. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Então nós podemos perceber nesse versículo que esse verso é um grito de socorro em meio à crise. E é simplesmente o reconhecimento do salmista de que necessitava de proteção constante do Senhor. Meus irmãos, a coisa mais ruim, mais danosa na vida do homem e da mulher é sair da presença de Deus. Porque lá no Novo Testamento, a Bíblia fala sobre um homem, uma pessoa que conheceu a palavra. Nós sabemos, pelas Escrituras, que o mundo, as pessoas, quando Deus criou o mundo, Deus pegou um pedacinho de barro, a Bíblia fala lá em Gênesis, fez um montinho de barro, fez o homem e diz: façamos o homem nossa imagem e semelhança. E soprou nas narinas de Adão, fez nele fôlego de vida. E foi passando os tempos, não sei quanto tempo, a Bíblia não fala quanto tempo foi no tempo de Deus. Deus viu que não era bom o homem ficar só. Adão deu nome a tudo enquanto é coisa que você vê na terra aí, Adão deu nome. Só que cada um tinha um casal e Adão não. Aí Deus falou assim: não é bom que o homem fique só, fazer-lhe uma companheira que lhe seja idônea. É. E foi. Fez uma pôs o profundo sono em Adão, tirou a costela de Adão e fez-se a Eva, para não ser dois, para que estando unidos os dois sejam só um. Né? Então por que que hoje, às vezes, a pessoa quando se une, ela não leva em consideração a palavra de Deus. Fazer-lhe eu a companheira que lhe seja idônea. Né? A gente, se for falar, pensa que a gente é machismo. Mas toda casa onde o homem não é o cabeça da casa tem problema. Minhas irmãs, não é machismo não, fica com raiva de mim não, é palavra de Deus. Claro que a mulher é para ficar debaixo dos nossos pés, tá doido? Misericórdia. Mas é para ser a nossa ajudadora. Nós sai para ganhar o pão, ela fica em casa, ela resolve o problema da casa. Ela sabe o que ela tem que comprar, o que ela tem que pagar. A função nossa é ir ganhar o sustento das coisas da casa. Né? E trazer o sustento. Eu louvado e agradecido seja o Senhor, esses 40 anos que eu tenho de casamento com a minha esposa Solange, tá? Não tem nada a reclamar nesse sentido. Vocês acreditam que nesses 40 anos não é machismo, não. Nunca dei banho num filho e nem numa filha. Tarefa dela é tarefa dela. Né? Até poucos dias atrás, ela ainda faz, hoje ela fez. Né? Mas toda vez que eu ia almoçar ou jantar, ela punha comida para mim. Nossa, mas você está fazendo ela de escravo? Não, ela sentia bem. Ela sente bem assim. Né? Então, graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus pela esposa que eu tenho. E voltando à palavra de Deus, voltando à Bíblia Sagrada. Deus fez uma companheira chamada Eva para Adão. E chamou os dois e falou assim: ó, tá vendo isso aqui? Todo fruto aqui vocês podem comer, mas daquela lá não. E aí, desobedeceram. Não sei quanto tempo passou, mas a Bíblia diz que a serpente sagaz estava lá no galho da árvore. Né? Nós sabemos que serpente não fala, mas nós sabemos que o inimigo das nossas almas foi lançado
do céu para a terra quando queria pegar o trono de Deus. E a Bíblia diz assim, ó: ai dos habitantes da terra, o dragão desceu com grande ira. Né? Ai dos habitantes da terra. E quando chega lá, a serpente mexeu com a língua de certo e o inimigo já aproveitou a brecha, né? Eva, Eva! A Eva foi explicar o que o Senhor tinha falado, que não poderia comer daquela árvore. Aí o bicho é safado mesmo, né? Ele é traiçoeiro. Ele falou assim: não, você entendeu errado. É porque o dia que você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Te lhe abrirão os olhos. Aí o ser humano, como sempre, é curioso, né? A Bíblia fala que ela pegou a maçã, mordeu e deu ao Adão. As pessoas às vezes falam assim: não, foi a relação sexual que eles tiveram que foi errado. Não, do jeito que eles iam ter. O problema não foi o ato, o problema foi a desobediência. Aí quando eles fizeram essa desobediência da palavra de Deus, desobedeceram a Deus, Adão, a Bíblia fala que Adão sempre andava e falava com Deus na viração do dia. E nessa hora que eles comeram, aconteceu o ato, mas foram-lhe abertos os olhos. Aí eles viram que ambos estavam nus e fizeram roupas de folhas. E o Senhor chegou e falou: Adão, 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 eis-me aqui, Senhor. Cadê você, Adão? Vi que estava nu e escondi. Né? Aí o homem às vezes não ia morrer, porque aí o Senhor disse para eles: o dia de começo morrerá, mas Adão viveu muitos anos e teve muitos filhos e filhas, por isso que a terra encheu. Por isso que a terra encheu, viveu muitos anos. Né? A Bíblia fala de Matusalém viveu mais de 900, né? Muita gente viveu muitos anos para que fosse povoada a terra. Mas aí a terra já ficou maldita. Aí o Senhor já falou assim: Adão, mas quem te fez saber que estava nu? A mulher que me deste. E perguntou a Eva, mas o que aconteceu? Foi a serpente. Aí o Senhor diz assim: maldito será toda a terra. E já começou ali a dar o castigo para cada um. Ó Adão, sobre fadiga obterá o seu pão todos os dias da sua vida enquanto viver. Essa foi a sentença do Adão. Já disse aqui em outras oportunidades: o cara pode trabalhar contando só dólar. O cara pode trabalhar filmando modelo, ele pode trabalhar fazendo o que for. Chega uma hora que ele tem fadiga, ele não quer mais, ele fica fadigado. Ganhando bem, trabalhando limpinho, trabalhando na sombra, fica fadigado. E a mulher disse assim: e sobre dores dará a luz a filho. Assim dizem as mulheres que a dor maior que tem é a dor do parto. Né? E a cobra? A cobra foi pior. Se o homem te ver primeiro, vai te matar na cabeça. Se você ver ele primeiro, vai morder o calcanhar. Você pode pegar uma pessoa que nunca viu uma serpente, que nunca viu um réptil, que é uma cobra, né? Ao que vê ele, o sentido dele já é pegar uma pedra, é pegar um pau e matar. E dela é morder ele. Então a terra foi maldita. Então, agora eu vou lá onde eu tinha parado, onde eu tinha falado que o espírito imundo sai do homem. Aí toda pessoa, se ela não fizer nada de errado, fizer mal para ninguém, ela já está errado. Toda pessoa já está errado de não fazer mal, não. Se ela não converter e aceitar o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, ela já está perdida. Aí a Bíblia fala assim: ó, o espírito imundo sai do homem, procurando lugares áridos e não encontra. Então, a pessoa vem, conhece a palavra de Deus, Deus abençoa a vida dela, ela é salva, liberta, curada, sarada, né? E aquele espírito sai dela.
E a Bíblia diz assim, ó, que ele sai procurando lugares áridos, procurando outras pessoas para entrar. Não é espírito de gente que você morreu, não. Espírito demoníaco mesmo. Aí ele sai procurando lugares áridos, procurando repouso e não encontra. Aí fala assim, opa, vou voltar de onde eu saí. Aí ele chega lá, a pessoa desviou. Aí a pessoa desanima, para no meio da caminhada. Aí a pessoa escuta revelações demoníacas, né? Vai fazer, vai acontecer, Deus vai te dar. Cuidado. Se a Bíblia não falar com você, não conscientizar você, cuidado com revelações falsas. Quantas pessoas têm abandonado o Evangelho porque não cumpre? Não cumpre porque é falso. É porque Deus não está nesse negócio. Irmão Jaime, todas as revelações são falsas, não, meu irmão. Não põe a palavra na minha boca. Tem revelação que são de Deus, mas tem umas que não. Agora, se você for pela Bíblia, você nunca vai ser enganado. Estou falando aqui do espírito imundo que saiu do homem. Ele sai procurando lugares áridos e encontra. E vai e volta para aquela casa, para aquele corpo, para aquela vida. E chega lá, a pessoa desviou de novo, desanimou. O que a Bíblia diz? Aí aquele espírito que saiu vem e traz outros sete para junto daquela vida. E a Bíblia fala assim: ó, traz outros sete espíritos piores que este, pior que o primeiro. E o estado da pessoa fica deplorável. Deplorável. Então é bom que nunca saia dos caminhos do Senhor. Nunca devemos deixar o caminho do Senhor por nada neste mundo. Então por isso nós temos que estar firme, firme na palavra do Senhor, viver de acordo com as Escrituras. Então eu estava falando, a gente vê lá quantas vitórias o Senhor tem dado àquele povo e tem dado àqueles que servem ao Senhor. Ah, eu louvo e agradeço a Deus por o Senhor estar me guardando até aqui. Amém? Eu sempre penso às vezes, né, que eu devo parar porque cansa, porque isso, porque aquilo, é sempre desculpa que a gente dá, né? Mas cada vez que isso acontece, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo a semana retrasada. Não, acho que acho que já faz um mês. Eu recebi aqui no meu PV um pedido de oração. Era um garotinho, uns 6 anos de idade, foi parar no hospital porque gosta de fazer bagunça. Brinca demais, acaba se machucando. E quem me mandou o pedido de oração? Uma irmã cuja a irmã dela é quem eu conhecia no WhatsApp, num grupo chamado Escola. E nessa escola Mão Amiga também. Tudo que eu penso em fazer é dando uma mão amiga. E essa mão tem que ser a mão de Deus. A pessoa que fez tudo para mim colocou eu e a mão amiga, simbolizando Miriam, a mão amiga. Mas eu digo que é mestre, a mão amiga. Ou é do mestre, a mão amiga. E essa irmãzinha, a irmã dela aprendeu a ler e escrever comigo.
Isso porque eu mesma não sei escrever. Eu faço o possível para aprender. Ainda erro as palavras na hora de fazer. Bom, mas o fato é que é Deus que opera, é Deus que faz. E essa moça me manda uma mensagem pedindo para orar por essa criança. Eu fiz a minha parte, eu orei. Mas não sei por que eu não trouxe para o grupo. Eu orei por ele umas 2 ou 3 vezes na noite. Ela me chamando para orar e orando. Aí ela chegou para mim e disse, uma amiga, falou o nome da criança. E disse para mim, ele já está andando de novo. E já está comendo. No terceiro dia ela disse para mim, me agradeceu e disse para mim, ele já está em casa. Ela ria tanto para me contar que ela estava feliz, que ela estava vendo o sobrinho voltar a fazer arte. Aí disse para mim, posso te pedir mais uma coisa, irmã Miriam? Ora para ele deixar de ser tão bagunceiro. E eu falei para ela assim, a minha mãe desejava tanto que eu fizesse essas bagunças que vocês pedem para a criança parar. Glória a Deus, aleluia. E eu sei que para a honra e para a glória do Senhor Jesus, não é eu, a irmã Miriam, mas é Deus. É Deus ouvindo quando eu converso com Ele. E é tão bom conversar com Deus que vocês nem fazem ideia. Eu acredito que as únicas pessoas que fazem ideia do quanto é bom se colocar do lado de Deus e conversar com Ele é a coisa mais deliciosa que tem. Principalmente quando a gente sente Ele respondendo às nossas orações, seja no nosso pensamento, seja no nosso coração. Eu, como eu já disse, embora alguns não acreditem e achem que é coisa do inimigo, eu acredito que é Deus mesmo falando aos meus ouvidos. Ele fala e me diz exatamente o que falar. Louvado seja Deus. Amo de coração orar por vocês. E eu vejo que o inimigo quer me tirar essa vontade. Quem me conheceu no passado e quem me vê hoje orando, sabe que eu estou devendo oração para Deus. Amém? Mas eu louvo a Deus, porque cada vez que eu vou desistir, Ele me puxa, me mostrando que as minhas orações ainda funcionam. E que o inimigo está tentando fazer de tudo para me derrotar. Mas ele já me fez vencedora em Cristo Jesus. Eu creio assim. Amém? Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade de falar para vocês como é bom conversar com Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero aqui agradecer a vida do pastor Jaime, a vida de cada irmão, de cada irmã, aqui dentro do grupo Meninas dos Olhos de Deus. E quero pedir ao Senhor Deus que venha estar junto de nós enquanto esperamos as gravações do nosso irmão pastor Jaime. Que possamos entender a tua palavra e o teu conteúdo, Pai. Que possamos tirar proveito de cada frase, cada até ponto e vírgula que foi colocado nessas palavras, Pai. Que a tua palavra possa vir edificando aqueles que irão ouvir, seja em qualquer rede social que estiver sendo colocada, Pai. Por amor de ti, eu te peço, Deus, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Aleluia.